Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com um coração muito feliz que nós estamos aqui compartilhando deste momento juntos, o momento em que nós nos reunimos como irmãos para iniciar a nossa manhã de domingo com o coração voltado a Jesus, com os pensamentos unidos e elevados até a Deus nosso Pai. Meus amados irmãos, que Jesus possa abençoar o nosso lar, abençoar o nosso dia, acalmar o nosso coração e nos guiar pelos caminhos da vida. Meus amados irmãos em Jesus, hoje, para a gente começar o nosso Evangelho, vamos juntos ler aqui um trechinho da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão de hoje. Esse trechinho ele é muito precioso e as palavras dele são esclarecedoras para a gente entender um pouco mais sobre a indulgência, sobre a tolerância para com o próximo, sobre a caridade, sobretudo na nossa família, com os nossos amigos. Olha o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, na passagem de hoje nos diz. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, se perdoando mutuamente as fraquezas. Amados irmãos, essas palavras do Evangelho estão nos dizendo de forma muito viva sobre a tolerância, sobre a indulgência, sobre o relevar certas situações, certos ocorridos, certas palavras. Às vezes, meus irmãos, nós procuramos tanto fora o viver a caridade. Achamos que a verdadeira caridade é aquela feita em ações beneficentes, que a verdadeira caridade é fazer parte de um movimento de amparo. E sim, a caridade também está nesses locais de beneficência, de amparo físico ao próximo. Mas o Evangelho nos diz: todos nós podemos viver a caridade dentro do nosso lar. Às vezes a gente fica esperando para ser caridoso só em questões externas, lá fora, com o próximo, lá de fora. Sendo que todos podemos hoje viver a caridade, ser caridosos dentro do lar, com os amigos, aqueles que são mais próximos de nós. Todos podemos ter mais tolerância, mais paciência, mais indulgência. Primeiro no lar, primeiro com aqueles que estão próximos e assim vivendo essa virtude para com todos também lá fora, sem distinção. Amados irmãos, aqui as palavras do Evangelho colocam pra gente, olha só, o primeiro, pode-se ser caridoso com os parentes. Quantas vezes temos nos irritado com aqueles que dividem o lar conosco? Quantas vezes temos pouquíssima paciência para com os nossos familiares? Quantas vezes a gente realmente pergunta a um familiar como ele está? Se ele está precisando de uma ajuda, de um amparo, como que está a vida dele? Às vezes a gente se esquece da importância do laço familiar na existência. Às vezes nos distanciamos sem motivo nenhum, daqueles que são os nossos familiares consanguíneos. E lembrando que o grande educandar, ele também começa dentro do lar. Amados irmãos,
Quantas vezes nos irritamos por uma palavra que um parente diz? Perdemos facilmente a paciência por algo que é comentado dentro da família. Faltando a todos nós a virtude da caridade neste momento. Faltando a todos nós um pouquinho do relevar, da compreensão e também do respeito. Olha só, meus irmãos, também é colocado aqui pra gente que todos podemos também viver a caridade, ser caridosos com os amigos. Amados irmãos, os amigos são grandes preciosidades em nossa vida. São espíritos que a gente simpatiza, afins, que nós trocamos ali energias tão boas com eles. E às vezes nós aguardamos algo de nossos amigos que eles não estão preparados ainda para compartilhar. O que estou dizendo? Às vezes esperamos que eles concordem com tudo que a gente faz, que eles aceitem tudo que a gente diga, que tomem as nossas dores, que estejam sempre disponíveis para nós. E se isso não ocorre, ficamos chateados, dizemos que já não somos mais amigos, aguardando uma perfeição dessa amizade, que talvez é algo inalcançável, porque nós não somos perfeitos. Então cabe a nós um pouquinho de caridade aí com os amigos, como o Evangelho diz, ser caridosos, indulgentes, tolerantes perante essa amizade, compreendendo que cada um de nós tem vivências e experiências diferentes na vida. Nem sempre um amigo vai concordar exatamente com a nossa opinião. Nem sempre um amigo vai estar sempre disponível pra gente fazer algo junto, porque ele também tem outros compromissos. Nem sempre um amigo, meus irmãos, ele vai poder estar auxiliando a gente o tempo todo, porque ele também tem as tarefas e os deveres dele nessa reencarnação. E nem por isso os laços de amizade se desfazem. Então o Evangelho nos convida aqui de forma muito viva a compreensão, olha só, das fraquezas do próximo, sendo mais tolerantes, pacientes e indulgentes. E ele coloca aqui dois grupos muito específicos, parentes e amigos. Porque talvez sejam esses dois grupos o que a gente tem menos indulgência. Talvez seja porque sejam esses dois grupos, parentes e amigos, os quais a gente muitas vezes tem pouquíssima paciência. É aquilo que já é nos dito. Às vezes temos tanta paciência para aquela pessoa do trabalho, para aquele que a gente acabou de conhecer, mas aquele que divide o lar conosco, muitas vezes somos impacientes. Por isso, meus irmãos, o Evangelho nos convida à compreensão das fraquezas do próximo. Aqui ele coloca parentes e amigos, mas é para com todos, sem distinção. E dessa forma, sendo indulgentes com as coisas que acontecem no dia a dia, lembrando que todos erram, falham, e a gente também erra e falha. Então é para a gente ter um olhar mais caridoso para com aqueles que estão mais próximo em nossa vida, lembrando que todos os elos, todas as afinidades são muito importantes, desde a família de sangue até os amigos, são preciosidades para a nossa vida. Não podemos a qualquer coisinha, a qualquer ruído, já querer se afastar e desfazer. Temos que ponderar a situação, ter tolerância, ser caridosos, meus irmãos. Essas são as palavras do Evangelho para todos nós nos dias de hoje. Lembremos que certa feita, Jesus disse aos apóstolos: não turbe o vosso coração por meros ruídos, que logo logo com o tempo é esquecido. Ou seja, não guardar rancor por situações que acontecem no dia a dia, uma palavra, uma atitude, algo que a pessoa faz e a gente não simpatiza muito, não
turbar o coração, não ficar guardando rancor dessas situações, porque são situações que com o tempo são realmente esquecidas. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essa mensagem em nosso coração, que ela possa nos ajudar, nos guiar no caminho da nossa vida e nos auxiliar a ser também mais caridosos com aqueles que estão bem próximos da gente e para com todos, sem distinção. Meus irmãos, essa nossa mensagem foi inspirada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Fiquemos em paz, lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente domingo, um dia de muita paz para a gente, para a nossa família, para os nossos amigos, para todos os nossos irmãos da nossa fraterna humanidade. Que assim seja.